Fala galera, espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam muito bem. Estamos aqui para mais um episódio dos Amigos da Eólica. Eu, Edgar Martins. Eu, Rômulo Salles, e hoje nós temos aqui um convidado super especial. Seu nome é José Góes, um cara com mais de 20 anos de experiência na sua área afim. Ele é um fisioterapeuta, professor, inventor, desenvolvedor, escritor, empresário, marido, pai, amigo, e vai falar um pouquinho pra gente aí das suas experiências, das suas vivências e como ele pode trazer informações relevantes para o setor eólico. Você não perca esse episódio, fique conosco, siga, compartilhe e não deixe de permanecer aqui até o final desse episódio. Tem muita informação importante para você, principalmente se você sentir alguma dor no seu corpo. Permaneça aqui. Se apresente para a gente aí, José Góes. Então, gente, obrigado aí pelo convite, aí os amigos eólicos, o Edgar, o Rômulo, muita satisfação de estar fazendo essa participação aqui nesse bate-papo, tá? Bom, eu sou fisioterapeuta, sou pai da Sara e do Davi. A Sara com 22 anos, comecei foi cedo, hein, Começou cedinho, viu? Pô, a Sara tem 22 anos, já vai se formar, cara. É mesmo? Daqui Curiosidade, qual área? Fisioterapia. Eu sou fisioterapeuta, minha esposa é fisioterapeuta e enfermeira também, e a minha filha aí vai se formar em fisioterapia. Que coisa né? linda. E o pequenininho, que na verdade já está quase o meu tamanho, eu não sou muito grande, né? O pequenininho está fazendo agora 12 anos. Ele disse que também queria ser fisioterapeuta e queria ser YouTube, né? Porque eu sou YouTube, eu tenho um canal no YouTube. Eles, papai, não, eles queriam ser fisioterapeuta e professor, né? Porque eu sou professor. Aí com 2, 3 meses ele disse, não papai, agora eu quero ser YouTube e jogador de futebol. Eu disse, meu filho, não vá ser YouTube e jogador de futebol. Agora, o que o pessoal pode esperar desse podcast, desse bate-papo aqui? Diz aí, o que eles podem esperar de informação? Então, eu tô há 21 anos na área, tá? Eu trabalho somente com fisioterapia musculoesquelética, traumato-ortopédica, com dor de coluna, fora isso, tá? Eu não sei nem se eu falei isso para vocês antes. Eu fui perito judicial por muito tempo, na área trabalhista. Interessante. E aí, braço quebrado, amputação, dor nas costas, problema ergonômico. Eu trabalhei muito tempo com isso, tá? Com o perito mesmo do juiz. Trabalhei também como assistente técnico e fazendo laudos ergonômicos. Então, assim, a gente tem muita coisa para bater papo aqui. Verdade. Que é exatamente algumas atribuições que vocês precisam estar bem direitinho, regulamentada, a galera treinada, né? Para evitar dor, lesão. Interessante, Zé Góes, que eu lembro que no início ainda, no princípio de tudo, numa das primeiras visitas a parque eólico que eu fiz, foi um parque eólico aqui do Aracati, e lá na visita existia uma disputa de quem chegava primeiro no topo do aerogerador. Uma disputa. Os caras disputavam para ver quem subia mais rápido. E aí a decorrência disso foi que muito afastamento por ombro e joelho. O que tem a ver? Batendo escada. Batendo escada. Dentro do aerogerador é uma escada tipo marinheiro que vai até o topo. Né? E os primeiros aerogeradores instalados aqui no estado do Ceará não tinham elevadores. Alguns outros modelos mais modernos já têm. Tem um agravante de que essa escada ela é negativa, né? Ela vai meio que fazendo assim, ó. A torre ela é mais cônica, né? Ela é cônica, então a escada ela vem negativa, né? Mas é um negativo leve. É por dentro da... Por dentro do aerogerador. É um negativo leve, porque ela é cônica e ela vai ficando menor, né? Próximo da turbina. Porém, é um negativo, e a escada ela acompanha esse negativo. Então, é um ferro muito fino aí, não sei se chega a 40 milímetros, né, o degrau. E o cara sobe aí 100, 120, 130 metros. E essa galera queria bater essa meta por quê, rapaz? Queria chegar primeiro por quê? Vaidade, irmão. Pra saber quem era o cara, né? Entendi. E aí o que aconteceu? Muito afastamento. Joelho e ombro, principalmente ombro. Ombro, alguns diagnósticos de bursite, e joelho eu nem lembro qual era o problema em si. Existia, o que acontecia também muitas vezes era pelo esforço repetitivo de subir, acabava tendo esses problemas osteomusculares. Então assim, o que a gente quer saber, Góes, quais são os cuidados que esses profissionais que fazem ainda essa prática, que espero que não façam mais, ou que mesmo na atividade de rotina, porque
Porque esses caras às vezes sobem 2 torres por dia, 3 torres por dia. Mas às vezes o Romulo colocou aqui, às vezes uma brincadeira entre um amigo e o outro, entendeu? É. Você demora muito, vamos ver quem chega primeiro. Quando eu não meto meu tempo, eu meto o seu. Vamos lá. Entendeu? Não vejo isso na nossa empresa, não vejo isso hoje acontecer, mas entre um amigo e outro. Não é generalista. Não é generalista. É. Vamos lá. Então vamos partir do básico. Primeiro cuidado é vocês levar um profissional lá para a empresa e explicar todos os riscos que isso acontece. Eu vou falar logo da parte jurídica e funcional, Sim. depois a gente fala sobre a clínica que tá. Leva um profissional para explicar para eles todos os problemas que é fazer essa atitude. Primeira situação, levar para ensinar e treinar eles. Segundo, fazer um documento proibindo. Fantástico. Terceiro, demitir. Se não der jeito, né? Demitir, não tem o que fazer, tá? Porque, assim, se um cara desse cai... E se um cara houveram desse- casos se um que ele cara escorregou desse- e se um bateu cara- o joelho. Isso, se um cara desse escorrega... Olha, eu já cuidei de um processo de uma empresa de lixo, tá? Eu não lembro muito bem, eu estava com o perito juiz. Eu não lembro muito bem se o cara lá do caminhão, se ele acelerou e o rapaz estava naquele estribo, se ele caiu e bateu o joelho, eu não sei se ele deu uma freada e o cara bateu o joelho no estribozinho do caminhão. Sim. Esse cara rompeu o ligamento cruzado anterior, tá certo? E aí eu cheguei com o perito desse processo. Meu amigo, ele estava afastado, sabe quanto tempo? Pelo INSS? 5 anos. 5 anos gerando problema para a empresa. E ele me pegou logo com perito. Eu, cara que trabalho com futebol, já trabalhei nesses times de futebol aqui quase todos, né? Fantástico. Cara que eu já recuperei, eu tenho convocação seleção brasileira de futsal, um cara que trabalha com isso, aí me pegou como perito, um joelho que não tinha mais nada, tá certo? Porque a empresa pagou a cirurgia, a empresa deu toda a assistência, pagou uma fisioterapia, mas eu acho que essa fisioterapia talvez não foi Tão muito efetiva. adequada, você tá entendendo? 5 E o anos. cara estava 5 anos afastado por conta disso. Meu amigo, a conta da empresa é grande. Gigantesco. Então imagina se um cara desse escorrega e fratura uma patela por conta da Do choque, pancada na grade lá. Você imagina esse problema. Você está entendendo? Então eu penso que a primeira coisa que tem que ser feita é legalizar a empresa Um e documento normatizar proibitivo tudo. é interessante, né? Eu vou dizer qual é a sequência, tá? A sequência é a seguinte: primeira coisa, laudo ergonômico, tá? Aí tem um problema muito grande. A galera não quer pagar o laudo ergonômico. A galera quer assim, os empresários querem pagar um profissional para fazer um documento, ele só assinar dizendo que tem um laudo ergonômico e o laudo não está bem feito. Porque todo o problema que der depois, se for um problema realmente ergonômico, tá certo? A empresa pode procurar o ergonomista que faz o laudo, tá certo? Então, fazer primeiro o laudo ergonômico, tá? Explicar e treinar todos os funcionários, não é isso? E pedir para eles assinarem. Depois disso aí, isso é a sequência. Depois disso daí, você tem que dar ordem de serviço. Ninguém sabe o que é isso, tá? Poucas empresas, eu pericei muitas empresas de todos os setores, supermercado, frigorífico, indústria têxtil. Aí a gente chega assim, você tem laudo ergonômico? A empresa, não tenho, tá certo? Uma que eu peguei, o laudo tinha 33 páginas, 25 era dizendo que era um laudo. E 8 o laudo propriamente dito. O laudo todo mal feito. Poucas empresas têm laudo ergonômico. Aí as que têm, às vezes não compram o que tem que ser comprado, com Inmetro, com tudo bem direitinho, conforme foi recomendado. Aí, depois você tem que treinar os colaboradores, eles assinarem que foram treinados. Aí depois, Rômulo e Edgar, você tem que dar uma ordem de serviço. Quase nenhuma tem. O que é uma ordem de serviço? Imagina você tem uma secretária, você comprou a cadeira ergonômica dela, você treinou ela para trabalhar, para sentar nessa cadeira, ensinou como é que ajusta aqui o encosto de braço, como é que ajusta aqui o encosto das costas, a altura, treinou tudo, tá? Você trouxe um profissional que disse que ela não podia passar mais de 30 minutos sentada, com 30 minutos ela tinha que se levantar, tinha que mexer, fazer alguma coisa. Ela teve essa palestra, foi embora, mas você não deu uma ordem de serviço.
Uma ordem de serviço é assim: fulana, você tem que fazer conforme o seu treinamento. E se você não fizer, você está trabalhando de forma inadequada em relação à sua função. E se ela não fizer, ela pode ser advertida, se ela não fizer, ela pode ser suspensa, se ela não fizer, ela pode ser punida e demitida. Porque ela está trabalhando de forma que a empresa não está orientando. Você está entendendo? Entendi. Essa ordem de serviço, tá? Então, o cara, não suba a escada dessa forma, você é proibido de subir dessa forma. Se o cara está fazendo, porque ele pode dizer isso, não, eu fui treinado, mas não disseram que era para eu fazer. Entendemos. Entendemos. Eu fui treinado, disseram que eu não podia, mas não disseram que eu era obrigado. Aí disse, não, você tem uma ordem de serviço que você não pode, tá? Agora a parte funcional, tá certo? Vamos lá. Bora lá. Então aqui tem escada, né? Então vamos lá. Aqui tem escada. A escada tá negativa, assim, né? A escada tá negativa. O cara tá subindo por aqui, ó. Não é isso? Nessa situação, quando ele vai subindo, primeiro, o braço, tá, ó, ele tá fazendo isso para subir na escada. Essa articulação aqui, que é a cabeça do húmero, ela bate aqui no acrômio. Então imagina que aqui em cima, tá, galera? Aqui em cima, ó, é o acrômio, tá aqui. E aqui você tem a cabeça do húmero, tá? Quando você sobe o braço, ó, subiu o braço lá, aqui é o braço. Então a cabeça do húmero bate aqui no osso, no acrômio. Passando aqui no meio, você tem duas coisas. A menos importante, mas que todo mundo conhece mais, que é a buça e o tendão do músculo supraespinhoso. Tá certo? Isso fica comprimido. Olha só, fica comprimido. E aí gera bucite. Se a pessoa está desse lado aqui, ó, da escada, tá? Tudo bem que o corpo pela gravidade vai mais colado aqui, ó. Se está do lado contrário, ele tem que fazer mais força para sustentar. Esse braço vai machucar mais, tá? Entendi. Okay? E aí, sim, pô. É claro, assim, essa observação que a gente colocou aqui, que o Romulo colocou, foi uma exceção que aconteceu, né, de funcionários que fizeram a brincadeira, mas isso não é o que acontece. Eu acho que o Edgar ficou preocupado. Pode relaxar, Edgar. Você pode relaxar, viu? Edgar, fica tranquilo. Relaxa que agora tem elevador. Eu acho que essa galera agora tá correndo para ver quem aperta primeiro no elevador. Você pode levar uma topada. Então, traumatismo craniano. Mas vamos lá. Tirando a brincadeira aí, mas que é muito bom isso aqui, é pra isso esse bate-papo assim mesmo. Mas assim, hoje, de vez em quando, pode ser que aconteça do cara ter que subir de escada, o elevador não está funcionando, aconteceu algum imprevisto. Então, qual recomendação você daria para o funcionário que volta ou outra vai ter que subir esses 100, 120 metros de escada? Tem alguma recomendação? Porque está no negativo ali. O que ele pode fazer para evitar? Dar uma parada? Não sei se tem algo que dá para fazer. Primeiro ele ter calma, né? Primeiro ele ter calma que vai chegar. E realmente a gente fala muito, não tem uma pressa, senhores. Vai por patamar, porque assim, ainda existe a subida na escada, tá? Só deixando bem, porque na fase de construction, em algumas marcas de aerogeradores, só instala o elevador como última etapa. Então, enquanto está construindo o aerogerador, ele vai subindo na escada. Alguns serviços, né, são feitos nessa época aí. Por nós não são tanto, mas algumas empresas ainda têm. Então, para esse profissional, né, qual que é a recomendação para ele? Então é bom que não tem a corda do CrossFit, né? É bom. Essa corda do CrossFit. Tem só a linha de vida do trava-quedas, né? Eles sobem com linha de vida. Então, tentar não fazer uma grande aqui, ó, flexão de ombro para pegar lá em cima, tá? Ele pode pegar aqui, ó, no degrau. No degrauzinho mais baixo, tá certo? Sem fazer essa grande flexão de ombro. Porque quando você faz essa grande flexão de ombro aqui, ó, levanta muito para pegar, tá? É quando o osso ele bate mais. Então ele pode, ao invés de levantar para pegar, mais curto, ele pode mais curto, você tá entendendo? E distribuir a força entre as pernas, tá? E o braço, tá? Então, assim, se ele forçar muito o braço para subir, ele vai sentir dor de ombro. Se ele forçar muito as pernas para subir e não equilibrar a força com os braços, pode ter tendinite, tanto do tendão patelar como do tendão do quadríceps, tá certo? Então, é dividir a força mesmo. Então, é equilibrar, tanto botar força nas pernas como nas mãos. E dosando. E dosando.
Perfeito. Muito bom. Perfeito. Isso aí foi uma das reclamações que eu já ouvi em parque eólico, justamente dor em ombro. É impressionante como a gente escuta. Tô com dor no ombro, quando tem muita rotina de escada. Mas uma outra observação que eu vejo de muita reclamação é dor na lombar. Principalmente dos profissionais que trabalham pendurados em acesso por corda ou de profissionais que ficam dentro do aerogerador, às vezes eles ficam dentro do aerogerador, com os pés apoiados na escada, fazendo por longos períodos procedimentos só com os pés apoiados na escada. Então você imagina que às vezes ele fica com o pé ali na escada. A escada, tá? Agora, só para tu entender, em alguns patamares dela tem os pontos de descanso, onde você rebate uma estrutura e você coloca o pé e o pé fica chapado em cima. E dependendo do tipo de aerogerador, tem também plataformas. Então, fora os pontos de descanso, tem as plataformas. Só que mesmo assim, mesmo com todos esses artifícios, eu considerei até equipamentos de segurança para proteger o trabalhador, existem algumas situações que ele passa muito tempo com o pé apoiado no degrau e eles reclamam de dor na lombar. Não sei se é porque eles ficam suspensos pelo cinto, não entendo o motivo pelo qual é a dinâmica que acontece no corpo humano que sobrecarrega aquela estrutura. Se você poderia nos informar o que é que poderia ser feito, claro que não é de uma maneira tão técnica, porque você está só tentando imaginar a cena, né? Mas de uma maneira empírica mesmo, o que é que nós poderíamos fazer para auxiliar esse trabalhador a minimizar essa dor, esse sofrimento aí da lombar. Eu já senti dores terríveis na lombar, de ter a impressão que tinha uma pessoa pisando assim, pressionando a lombar. Eu alongava, tentava descomprimir e muitas vezes só fui aliviado fazendo sessão de quiropraxia ou manipulação, mas talvez por uma falta de orientação de como me posicionar da maneira correta. Então, para que essas pessoas não passem pelo que eu passei, qual é a orientação que nós podemos dar para elas? O Coronel Rômulo, é isso? Pode chamar de Rômulo. É coronel ou é tenente coronel? Tenente coronel. Tenente coronel. Já coronel. Eu penso que poderia levar a dinâmica dos bombeiros. Você é tenente coronel dos bombeiros, não é isso? O que vocês fazem lá? Vocês só aprendem a apagar fogo? Não. Vocês só aprendem a fazer salva-vidas? Você só aprende a fazer massagem cardíaca, transporte de risco, você só fazem isso? Como é que é a rotina lá? Prevenção. Treinamento, parte física, alimentação. Treinamento, parte física. É o básico. É o básico. Voltando para a galera do lixo, né? Eles tomam medicamento, né? Eles tomam por conta das vitaminas, por estar em contato com o lixo, né? Ali, eu não sei o que é, mas eles tomam uma alimentação que é fornecida pela empresa, tá? Para a imunidade deles, tá certo? Então, atividade física. Não tem assim, primeiro, ver a parte ergonômica, tá certo? Se tá ok, se não tá. Orientar em relação à parte funcional dele lá no labor. Terceiro, atividade física. É o beabá. O cara trabalha com o corpo, ele tem que ter um bom ombro. O cara trabalha com as pernas, ele tem que ter um bom quadríceps. O cara trabalha com a coluna. Ele tem que ter uma boa musculatura estabilizadora da coluna, de glúteo médio, de abdômen, de lombar, sabe? Eu trabalho com um exame, tá? Chamado termografia. Tá? Esse exame a gente consegue mapear tudo. Fantástico. A gente consegue ver uma lesão muito antes da pessoa sentir. As pessoas nos procuram porque estão com dor de joelho, a gente Termografia? Termografia. É o exame por infravermelho que a gente mapeia o corpo todo. O quê? Você mapeia pontos quentes? Pontos quentes e pontos frios, exatamente. Interessante. Então o cara chega com Mas dor do corpo em movimento? Não, parado. O cara nos procura com dor no joelho, a gente vê um problema de ombro. A gente está, inclusive agora, provavelmente em janeiro, a gente está começando a fazer exame termográfico para mama, tá? A gente consegue ver a possibilidade de um câncer de mama até 10 anos antes da mamografia mostrar. Fantástico. Com uma probabilidade de 30% a 40%. Então, assim, pode fazer um exame em toda essa turma para ver quais são as deficiências. Imagina você faz uma termografia de todo mundo, você já está vendo se essa pessoa tem uma sobrecarga no joelho direito ou no joelho esquerdo. Já está vendo se essa pessoa tem uma lombar estourada, muito inflamada, com muita dor. Você já está vendo se ela tem aqui, inflamação aqui no intestino, tá certo? Que vai gerar problema na lombar. Então, a primeira coisa é fazer um raio-x de todo mundo, tá certo? Eu trabalho com futebol, tá?
Então, o início de temporada, a primeira coisa que a gente faz é avaliar todo mundo. Ver a galera que tem problema, tá certo? Ver o que a gente vai fazer para aliviar aquilo. Então, a primeira coisa, identificar. Muito antes de sentir os problemas, a gente já consegue identificar. Identifica essa turma, primeira coisa. Segundo, treina essa turma. Treinar essa turma não é botar para subir escada, você tá entendendo? Não é botar para fazer... É treinar o quê? Treinar ombro. É treinar quadríceps. Flexão, pagar flexão. Tem que pagar flexão, Pagar flexão. Mas eu vejo que nem essa cultura de treino mesmo ainda tá. Muitas pessoas, grande parte das pessoas sim, mas ainda tem um número de pessoas que nem atividade física pratica. Mas não é longe isso daí, não é? Mas você entende, imagina que o labor vai começar às 8 horas da manhã, tá? O trabalho começa às 8 horas da manhã. Gente, começa às 8h30. Tá certo? De 8 às 8h30, um trabalho de ativação da musculatura da coluna. Um alongamento. Não, tem que ser lá. Entendi. Você tá entendendo? Um trabalho de ativação da musculatura da coluna. Entendi. Um trabalho de fortalecimento do quadríceps, tá? E cria uma parada educacional, sabe? Para ele fazer em casa algumas coisas, sabe? É assim que você vai fazer o trabalho de fortalecimento do seu quadríceps, sabe? Então, imagina, né? O cara tem uma caneleira em casa e você ter vídeos que ele acesse a plataforma da empresa, tá entendendo? E que ele faça esse treinamento. Da mesma forma que faz o treinamento das rotinas dele lá da eólica, fazer uma rotina de treino. Porque ele vai prezar disso, né? Muito bom. Muito bom. Você pode falar, Diego. Bom, é que esse assunto aí de lombar, ele me pega um pouco, porque o Rômulo colocou aí, mas é um problema que eu sempre senti dor na lombar. E assim, às vezes eu vou dormir sem dor e acordo com dor na lombar. Então, aí a gente pensa, então assim, eu vejo que também, não só eu, mas muitas pessoas que eu converso sobre isso, têm a dificuldade quanto à posição para dormir, como dormir, porque o cara acorda de manhã, parece que estava trabalhando a noite toda. Tá dormindo de conchinha, não. É aquele menino que chega pro pai de manhã, né, no café da manhã, e fala assim, pai, tô cansado. Mas você sou eu que tava trabalhando, né? O que aconteceu? Então, como dormir? Eu acho que a gente pode falar um pouquinho do sono. A situação é a seguinte. O nome da minha empresa se chama Instituto de Tratamento da Dor. Meu comercial, tá certo? Isso aqui, ó, meu comercial vai ligar para Edgar. Vamos marcar uma consulta. Tá mapear. Mapear. Vai ser tratado por mim, cara. Agora eu tenho desespero. Eu vou te dar um super desconto de R$1, tá certo? Em cada atendimento. Agora eu tenho desespero de quiropraxia, de estralar alguma coisa, eu não consigo, cara. Não relaxa o pescoço. De jeito nenhum, a pessoa chegou perto de mim pra me estralar, eu já não consigo, é uma coisa que... Tem medo de formiga? Eu acho que vai quebrar. Pode cortar essas coisas não. Deixa aí, viu, gente? Ó, essas paradas aqui, viu? Não pode cortar aqui não. Mas vamos lá, recomendações para o sono. Tem como a posição de dormir. Assim, como a gente estava falando, eu tenho uma vida de treino há um tempo já, constante, treino de intenso mesmo, mas inclusive treino lombar também, mas eu sinto dores, não sei se mau posicionamento, eu acredito que sim. Cara, eu te faço um desafio. Eu não sei se as câmeras pegam. Fica em pé. Fica em pé. Pega a câmera aí, meu Deus. Não vai me estralar aqui não, vai te estralar já. Olha o tamanho do cara e olha o meu tamanho. Aí, ó, pega aí. Eu tô puxando ele daqui, viu? Olha a barriga aí. Ok, bora. Pode sentar. Eu tenho certeza absoluta que tem algumas dezenas de exercícios que eu faço e você não faz. Você é um cara que é forte, você tem um cara que tem uma massa muscular muito boa, você é o cara que acabou de me relatar, antes da gente começar, que você era gordinho, mudou a situação de treino, você pesava 96 quilos, era isso? Acho que... E agora está com 103. 103, mais de músculo, né? De massa magra. Devo ter uns 14% de gordura. De massa magra, mas eu tenho certeza absoluta que tem uma série de músculos seus que não funcionam como é para funcionar e que eu faço exercício lá na clínica que você não faz. Interessante. E a gente pode ir lá e documentar, hein, galera? Tá? Fazer uma evolução, É desafio, né? É um desafio. Eu estava atendendo agora um jogador de futebol de um dos times grandes aqui da nossa cidade.
Ele jogador de futebol é um cara grande, é um cara que já jogou em Dubai, ele mora em Dubai, na verdade, é um cara grande, certo? E veio aqui passar essa temporada. E tava com dor nas costas, sabe? E não conseguiu cuidar disso lá no clube. Cara, que é o cara do seu tamanho, tá? Muito forte. Eu vi que esse cara, ele tem uma deficiência gigantesca de um músculo chamado glúteo médio. O músculo glúteo médio é o principal estabilizador do quadril. Interessante. Se você desestabiliza o quadril, você desestabiliza o sacro e o ilíaco, e o cara tem dor nas costas. E eu, magrinho, com as pernas finas, barrigudo, fazia um exercício lá para ativar glúteo médio. Meu amigo, o cara não conseguia fazer nada. É mesmo. Travado. Não tinha força. E ele é um jogador de futebol profissional, o cara joga na Europa. E assim, doutor, eu não consigo. Aí velho, olha aqui minhas perninhas magrinhas, ó, como é fácil. Então, primeira coisa, Edgar, tem que entender por que é que você sente dor de coluna. Você pode ser um cara grande, mas sua musculatura paravertebral pode ser muito fraca. Você é um cara grande, mas você pode ser um cara flácido. Você é um cara grande, mas pode ser que o seu músculo estabilizador de quadril não funcione. Então, primeiro, a gente tem que entender no teu corpo o que é que não funciona, tá certo? Para a gente colocar os exercícios certos para ativar essa musculatura, tá ok? E sustentar a sua coluna, tá? Precisa estralar, não? Não precisa Eu estralar, vou te não. estralar. Quando acabar aqui, eu vou te estralar, viu? Bom, eu sou quiropraxista, estou osteopata, mas aí eu não vou fazer isso com você não, né? Eu não vou perder o cliente, né? Então, assim, isso aí a gente não vai Quando fazer. tu for estralar, tu me chama, agora que eu quero assistir, viu? Me deu um trauma. Então, primeira situação, cara, é entender no corpo o que acontece. Se você tem uma musculatura que estabiliza a coluna ou que não estabiliza a coluna boa. Segundo, tem que ver se você tem alteração no intestino. O intestino está completamente ligado aqui, ó, para a sua coluna. Se a gente não fizer um trabalho no seu intestino para colocar ele tudo para funcionar, também não vai dar certo, tá certo? Terceiro, a gente tem que entender se você tem algum problema mecânico, se tem uma perna maior do que a outra, se tem um joelho que é muito para dentro, muito para fora, se você tem, por exemplo, alteração no ilíaco. Meu irmão, são tantas coisas que você não tem ideia do tanto de coisa. Porque eu tenho dor de coluna, isso não é nada. Isso é um diagnóstico nosológico. Agora, o que é um diagnóstico nosológico? Estou com tendinite do supraespinhoso, estou com tendinite de bíceps, estou com dor na coluna. Isso não diz nada. Você pode ter um hérnia de disco. E aí você tem que fazer um trabalho de fortalecimento todo adequado e direcionado para isso. E se você não tiver nada, e se você passa 2 horas sentado sem se levantar, a pressão que a gente faz em cima da coluna... Galera, a pressão que a gente faz em cima da coluna quando a gente está sentado chega a ser de 5 a 10 vezes maior do que quando a gente está em pé. Interessante. Então, amigo, não vai adiantar fazer nada, você está entendendo? Não tem o que organizar, tem que organizar a tua ergonomia. Se você, por exemplo, se levanta de meia hora, mas se tua cadeira não tem apoio de lombar, você não está repousando a curva da lordose lombar. Então, assim, é tanta situação, tá? Você pode estar fazendo exercício errado. Como é que você está no leg press? Porque o leg press, ele gera uma rotação posterior da coluna, a coluna inverte e joga o disco para fora. Então, tem tanta situação em que é difícil dizer qual a posição certa de dormir. Não tem posição certa. A posição certa é aquela que você fica de lado, com o travesseiro aqui, ó, aqui para encher esse espaço, com o outro no meio da perna, a gente passa a noite toda mexendo. Por um lado, por outro. Então, não tem uma posição certa. É isso. Pega gente, está virando aqui uma consultoria, tá? Eu pensei que a gente ia falar de eólica, né? Eu vou já cobrar aqui. Mas Manda ir pra clínica, né? Quanto é que tu pega de leg press? 280, né? Tá aí, tá explicado. Não, mas eu sou acompanhado por um Tô personal brincando. trainer também, né? Então, eu acredito que estou fazendo da maneira correta, mas eu já tentei relacionar para ver se as dores são depois do treino. Não, geralmente eu durmo tranquilo, sem dor e acordo pela manhã com dor. Então, eu não relaciono as dores ao treino. Talvez está faltando a conchinha, né? Para ficar com o coração pelo menos massageado. Mas tem uma coisa que eu quero perguntar. E nunca mais você chama a pessoa. Tá vendo aí, cara? Dá pra cortar? Corta A conchinha, né? Meu primeiro podcast, cara. Meu primeiro podcast, já tô Mas tô sendo Góis, cancelado. eu vi que você falou sobre dor, né?
E eu, assim... Que tá gostando das meninas aqui, ó. As meninas aqui, galera, tem um pessoal aqui, ó, da equipe técnica aqui, ó. Elas estão indo mais do que eles, cara. Não, mas a conchinha, só pra saber, tá em dia, viu? Um beijo pro meu amor, Cibele, te amo. Cara, tá tranquilo. Tá, a conchinha tá tudo em dia. Eu vi que você falou que é proprietário do Instituto da Dor, né? E o seu instituto talvez seja algo que você já trouxe, fez grande diferença na vida de muitas pessoas. Eu queria saber se você pode relatar algum caso de um ser humano que mudou a forma de viver quando você curou a dor dele. Você deve ter centenas, mas eu quero saber um que foi emblemático, que diz assim, essa história aqui, para mim, foi inspiradora. Você duas situações, tá? Tá. Você duas. A primeira mudou drasticamente a vida dessa pessoa depois que ela foi no Instituto de Tratamento da Dor. Que a gente não funciona dia de sábado. E aí uma senhora ligou no sábado pela manhã que estava com muita dor nas costas e queria que a gente atendesse. Essa clínica está fechada, mas eu estou desesperado, eu estou vindo do interior. E eu liguei para um fisioterapeuta nosso e pedi para ele abrir a clínica e atender, né? E aí depois do horário que tinha marcado, e com 15 minutos ele ligou para mim, igual, resolvi, deu certo, a gente resolveu o problema. Mas, cara, ela estava com situação tão ruim de dor, o que é que ela tinha? Igual, ela estava tendo dor de parto, mas ela ia para o hospital. A bichinha. Ela estava tendo dor de parto, E ele queria ser atendida por fisioterapia. Mandei, então mudou drasticamente, que ela teve um filhinho, né? Ela teve um filhinho e... Mas ela não sabia que estava grávida? Eu acho que não, ela sabia que estava grávida, mas devia estar alongando tudo ali, que a né? gente resolvesse e ela... Entendi. Resolveu, nasceu. As pessoas perguntam se a gente trata todo tipo de dor, eu disse que dor de parto não, tá? Mas em 2001, eu ainda não tinha me formado, me formei em 2003. Em 2001 eu estava fazendo um estágio no hospital, tá certo? E lá tinha um atendimento de fisioterapia. Eu estava no 5º semestre da minha faculdade e eu estava fazendo... Eu era estagiário lá do hospital. E lá, só para vocês terem uma ideia, no período da manhã atendia 300 pacientes. Meu Deus. 150 Unimed, 150 de todos os outros Isso planos. no estágio? No estágio, de um hospital. Então, naquela situação que o fisioterapeuta não sabia nem o nome do paciente, era uma coisa horrível. Eu penso que se o paciente talvez não fosse para ali, e ele ia ficar bom do mesmo jeito, tá certo? E nesse momento eu estava passando por uma fase muito difícil, porque eu estava na metade eu estava na metade da faculdade, eu tinha uma namorada de 16 anos de idade, que estava grávida, da nossa primeira filha. Hoje ela é minha esposa, tá? Gente, eu casei com essa menina de... Então, eu estava com a namorada de 16 anos de idade que estava grávida, eu sem um tostão, tá certo? Cheio de problema, e estagiando num serviço de fisioterapia que eu não acreditava que aquilo funcionava. Eu não acreditava que aquilo desse certo. Na verdade, aquilo não dava certo, tá? E chegou um senhor, o nome dele se chama Senhor Vieira, tá? Ele tinha 75 anos, ele tinha tido uma fratura de patela, tá certo? E ele estava há 3 meses numa cadeira de roda com uma perna, a perna direita em extensão, sem dobrar a perna. Meu Deus. E eu cheguei para o profissional, tá? E disse assim, amigo, eu posso ficar só com esse paciente, tá? E ele me autorizou. E nessa época eu estava fazendo a disciplina de traumatortopedia e a gente estava aprendendo a mobilizar a patela, sabe? E eu fiquei ali, ó, só mobilizando aquela patela, tentando ganhar amplitude de joelho. E depois esse paciente, depois de 1 mês e meio, ele foi para uma barra paralela. A barra paralela é aquela barrazinha que tem que o cara anda, né? E eu estava um pouco desapercebido, coloquei lá a barra paralela, eu estava um pouco desapercebido. E ele disse, doutor, gente, doutor, eu estagiário, ó, mas estava todo de branco, ele achava que eu era doutor, né? E ele estava chorando muito, sabe? E eu disse, eita, será que eu fiz alguma besteira? O cara tá chorando, muita dor, né? Oi, seu Vieira, o que é que foi? Ele disse, doutor, você acredita que as pessoas são capazes de realizar o sonho de outras? Aí eu, por que, seu Vieira? Eu fico todo arrupiado falando isso aqui, né? Ele disse, porque eu nunca imaginei que eu ia andar na vida. E o senhor me colocou para andar. E ele chorando muito. Cara, eu sou muito mole para chorar, eu sou muito emotivo. Eu choro até escutando assim, assistindo Rodrigo Faro, tá certo? Aquela vai dar namoro, né? Sim. Pronto, eu choro assistindo aquele negócio, tá?
eu comecei a querer chorar, sabe? E eu não podia chorar, né, na frente do paciente, né? Se eu ver só um minutinho que tem um aparelho apitando ali, eu já volto. Naquele momento eu decidi que a fisioterapia eu podia fazer de uma forma diferente. Naquele momento eu decidi que a gente conseguiria realizar sonhos de pessoas. Ali eu ia deixar a faculdade, eu ia encerrar meu curso ali, não ia continuar, e eu vi que eu conseguiria fazer diferente. O Instituto Tratamento ele tem uma missão, visão, valor, e na nossa missão a gente quer encantar pessoas, tá certo? A gente tem um propósito que está lá pregado na nossa parede, tá? Que é de prestar um melhor atendimento a nível físico dos nossos pacientes, tá certo? Mas tem outra situação que não está na parede, porque ia ficar um pouco estranho colocar, mas a equipe toda é treinada e sabe que isso está dentro da nossa missão. A gente tem que gerar impacto tanto físico na recuperação como espiritual. Então, na nossa clínica nós somos cristãos, na nossa clínica nós falamos de Deus, na nossa clínica nós falamos de Jesus, sem religiosidade. As pessoas são sedentas a isso, as pessoas são carentes a isso. Os nossos pacientes, a gente abraça eles como se fossem nossos filhos, a gente oferece pão de queijo, a gente oferece cafezinho expresso moído na hora, e as pessoas que entram na nossa clínica, elas vão para serem felizes. Então talvez elas pensam que vão recuperar um pé, uma mão, elas também vão recuperar um pé, uma mão. A gente também é uma clínica de fisioterapia, mas quase grande maioria dos pacientes que entram lá na clínica tem depressão, tem problema realmente emocional, tá certo? E a gente acolhe essas pessoas com sorriso, com piada, com agrado, com afago, tá entendendo? E também com a parte física. E na parte física a gente tem tecnologias muito avançadas para a gente recuperar os nossos pacientes. Então a gente tanto faz mapeamento por infravermelho, que eu consigo ver uma dor, consigo ver uma inflamação muito antes dele sentir. Se eu tenho dúvida, eu faço o exame da pisada, que eu consigo mapear toda a postura, quantos por cento está para frente, para trás, para um lado, para o outro. E se eu tenho dúvida, eu tenho um equipamento de ultrassom em que eu olho a estrutura. Eu olho o ligamento, eu olho o tendão, eu olho o músculo, eu olho a fáscia, eu olho o nervo, eu sei se está rompido, se não está rompido, se esse paciente é nosso ou se esse paciente é de médico. Muita gente chega nos consultórios para fazer atendimento porque tem dor no ombro, esse tendão está rompido. Esse paciente não é do fisioterapeuta, esse paciente é do médico, ele tem que ir operar, depois ele tem que voltar. A gente já pegou vários pacientes e que foi escolher teste da pisada, eu trabalho com corrida, tá certo? Confeccionando palmilha, essas coisas, a gente faz uma avaliação computadorizada da pisada. E nessa avaliação, através da termografia, eu descubro uma alteração vascular, que quando chega no vascular, alguns têm que operar no outro dia, porque é uma trombose, uma tromboflebite. Então assim, Rômulo, a gente trabalha há 21 anos com isso, tá certo? A gente, lá na clínica, a gente tenta transformar a vida das pessoas. Fantástico. Não só física. Muito bom. Fantástico mesmo, muito bom. Quando tu estava falando aí, eu fiquei aqui tentando imaginar a felicidade de alguém que chega com aquela dor insuportável e sai de lá transformada. A vida é muito cíclica, sabe? A vida é muito cíclica. Se não for cíclica, nem tem vento, né? Para usar o gerador funcionar, né? Sim. Então a vida é muito cíclica. Depois eu fui trabalhar no time de futebol. Esse time de futebol, tá certo? Eu já tinha trabalhado na empresa do dono do time de futebol 20 anos antes, que era um hospital. E esse cara, quando eu trabalhava, eu não tinha coragem de cruzar com ele, sabe? Porque diziam que ele era muito bruto, ele era muito ignorante. Eu tinha medo do cara, que era o dono de um hospital e que era o dono do time de futebol também, né? E há 20 anos eu tinha medo de encontrar com ele, sabe? Dentro do hospital, se eu visse assim, eu mudava, né, de caminho. E eu tinha acabado de voltar de Rondônia, que eu estava dando aula lá, estava em Fortaleza dando aula, numa pós-graduação. Meu telefone tocou 7 vezes seguida, sabe? E aí, 7 vezes seguida, aí eu me afastei assim dos alunos, aí eu retornei, né? Ele disse, olá, tudo bem? Eu sou fulano, tal. Disse o sobrenome todo. Eu fiquei logo nervoso, né? Pô, o cara ligando pra mim. Nessa época eu tava atendendo alguns jogadores do time dele. Eu disse, rapaz, será que deu algum problema com algum jogador? Esse cara ligando pra mim, que era o dono de tudo, né?
Eu fiquei tão nervoso, isso agora, tem 2 anos, 3 anos isso, né? Eu fiquei tão nervoso. Eu disse, meu amigo, ó, eu tô ocupado, depois eu ligo pra você. Aí eu desliguei. Desliguei o telefone. Aí fiquei nervoso, né? Pô, o cara ligando pra mim, depois de meia hora eu liguei pra ele. Diga lá, meu amigo. Eu só quero lhe dizer primeiro que eu sou médico, sou cirurgião, traumato-ortopedista há 40 anos, e sou cirurgião há 40 anos, e que eu tenho uma lesão incurável no meu quadril. Mas disseram que você era muito bom, eu queria marcar uma consulta. Isso era um sábado. Eu sou amigo. Bom, ele não vai estar me dando carão nem esporro, não. Ele está querendo que eu sou amigo. Eu lhe encontro hoje, 7h30 da noite, lá na minha clínica. Ele, você está lembrado que hoje é sábado? E eu disse, não, tô, mas não espero a hora não. E eu fui atender esse cidadão, eu fiquei nervoso, juro pra você que eu fiquei muito nervoso. Um cara que eu tinha medo dele há 20 anos, sabe? E quando eu estava atendendo, ele disse assim, doutor Góes, eu queria lhe agradecer por o senhor ter aberto a clínica para lhe atender. Eu disse, não, amigo, é o contrário, eu quero lhe agradecer que se não fosse você, eu não era fisioterapeuta. Eu disse, mas como assim? Ele ficou sem entender nada. Eu disse, olha, há 23 anos, eu fui estagiário do seu hospital, aquilo não presta, a fisioterapia era horrível, aquilo ali não tinha como você reparar um paciente, e ali, aí contei a história do seu Vieira, sabe? E isso realmente era ruim mesmo, por isso que eu tirei a fisioterapia de lá, e aquele modelo de negócio não dava certo, né? Depois foi no seu hospital que eu decidi ser fisioterapeuta. Então quero lhe agradecer, porque eu lá vi o que era e o que não era. E depois eu convivi um tempo com esse camarada foi uma das pessoas mais especiais que eu conheci na minha vida. Esse camarada, ele morou uma época com o cara da época, qual é o nome dele? O Steve Jobs. Ele morou um tempo com o Steve Jobs, no mesmo condomínio nos Estados Unidos, ele cortava grama com o Steve Jobs. O filho dele se formou na universidade, na última palestra do Steve Jobs. Esse cara era um cara magnífico, tá certo? Eu sou muito grato. Então a vida da gente é assim. Por isso que assim, vocês estão trabalhando com amigos da eólica. Isso aqui que vocês estão fazendo é uma semente que vocês estão plantando. Eu tenho certeza absoluta que vocês estão impactando muitas vidas, tá? Eu comecei meu canal de YouTube há 12 anos. 10 anos eu deixei ele parado e tem 2 anos que eu movimento, né? Eu tenho tanto depoimento, sabe? Bacana, de vidas transformadas por conta do meu canal do YouTube. Impressionante. Tenho tanta coisa bacana. Eu tive câncer. E aí, eu tenho um vídeo de câncer lá. Tem pessoas que ligam para mim para pedir conselho. Tem pessoas que estão em depressão. Aqui as pessoas pensam, viemos falar de vento e de pá eólica. Mas a gente já entregou um conteúdo tão legal aqui, que vocês estão plantando, tá certo? Que eu tenho certeza absoluta. Talvez vocês não vão escutar amanhã, porque é muito lento. Esse processo de crescimento de YouTube, de crescimento de Instagram é muito lento. Mas se vocês continuarem nesse processo, vocês vão ver a colheita. Lá na frente. Eu estava há um mês aí na beira-mar com minha esposa, tinha um cara escorado num poste, sabe? Aí quando eu vou passando, o cara me abordou. Disse, pronto, vou ser assaltado, né? Diz aí, só um minutinho que eu quero falar contigo. O que esse cara quer? Aí o cara disse, não, eu quero só te dar um abraço, porque eu sou do Pará e eu assisti uma palestra no Congresso Internacional em Salvador, eu sou o professor Góes, você somou muito na minha vida, eu lhe acompanho e me deu um abraço. Eu disse, que doideira, né? A gente não sabe até onde a gente vai. Sim, o alcance disso. Não sabe. E o que vocês estão fazendo aqui, gente, vocês não têm ideia. E a gente aqui vai muito além da eólica, né? Sim. A gente trouxe aqui alguns temas bem técnicos, né? Pessoas que abriram empresas na eólica, como também pessoas, economistas. Nomes renomados, né? Nomes renomados, como trazendo agora o Góes aqui para mim, é uma referência de fisioterapia, né? Ele deu uma aula aqui pra gente, quase uma consulta, né, Góes? Eu vou cobrar depois, mas tudo bem. Mas tu disse que ia ser R$1, já deu desconto por R$1, então tá tudo zerado, né? Mas assim, isso aqui, eu tenho certeza que chega em muita gente que precisa ouvir isso aqui. É verdade. Então, às vezes você está trabalhando aí, está sentindo uma dor e tem suas dúvidas. O que eu vejo, Góes, é que, voltando lá para a eólica também, o que eu vejo é que, às vezes o cara está em alguma cidade muito... uma cidade muito isolada, entendeu? Em um canto inóspito. Não tem muita apoio, né? Não tem muito apoio. Então, esse cara começa a fazer um treinozinho dele meio que
autodidata, vendo alguma coisa, às vezes ele acha uma academiazinha ali. Então, eu não sei como que a gente pode levar, a gente até colocou algumas recomendações, quem tiver em Fortaleza e tiver realmente passando por uma situação de dor, eu quero visitar a clínica do Góes ainda, mas quem tiver no ermo, quem tiver... E quem está, né? Quem está aí nesse ermo, quem está aí no nada. Eu lembro de uma cidade, de um parque que se chama Delfina, não sei se você já foi lá. Já. Conhece lá? A gente rodava 80 quilômetros na estrada de terra para chegar no parque eólico. E tinha que ficar hospedado lá, porque não tinha nenhum tipo de instalação próxima que nós pudéssemos ficar hospedado. Tinha só uma cidadezinha próxima, que eu nem lembro o nome lá da cidade. Então, quando a gente pensa, eu vejo você colocando o cuidado que você tem na clínica, eu acho impressionante. E você vende o que você comprou, é o teu sonho. Você colocou na clínica o teu sonho. Como você falou, que você viu no começo algo que você não quer e hoje você está construindo aquilo que é o teu sonho. E você fala com brilho no olho que é impressionante pra gente. Eu tenho vontade de ir lá conhecer a tua clínica, nem que seja só pra conhecer, pra te dar um abraço, tomar um café. Não, você vai pagar a consulta. Esse cara tem uma história, né? Eu vou só olhar. Não, pra conhecer. Mas vamos lá, vamos falar alguma coisa para esses caras que estão nesses locais afastados aí, ermos, né? Distante. O que a gente fala para eles? Nosso protocolo de fortalecimento da coluna vertebral, tá certo? E de ativação dessa musculatura, você precisa de 3 coisas. Você precisa de um solo, chão, você precisa de uma bola de pilates, você precisa de uma caneleira. O que é a caneleira? Essa caneleirazinha, pezinho de 1 quilo, 2. Perfeito. De internet, para falar com vocês. Acabou, cara. Só para ser disso. É porque a gente, às vezes, quer dificultar as coisas, você tá entendendo? Achar assim, eu vou ter que ter uma esteira, né? Eu tenho que ter uma esteira de... A esteira lá da minha clínica, tá? É a esteira mais fuleiragem de todas, de uma esteira profissional. Ó, de esteira profissional... Minha esteira é profissional, mas é a mais básica. Minha esteira eu acho que ela deve custar uns 14 mil reais. Que não é necessário. Né? Não. Lá na academia que eu malho, eu fui olhar, eu queria trocar a minha esteira por da academia, eu fui botar no Mercado Livre, cara, 29.800. Tá entendendo? Mas tudo que essa esteira faz, a minha faz. Então a gente fica pensando, cara, eu tenho que ter uma ultra tecnologia. Não. Você tem que ter um método. Você tem que ter um método para fazer a coisa acontecer, tá? Então você pode ter... eu penso que o cara, para trabalhar lá, ele tem todo um processo, né? Sim. Um processo para subir aqui, para fazer aqui. Eu acho que deve ter processo para tudo. Tá? Imagina, move uma parada multibilionária. Vocês devem ter processo para tudo, não tem? Por que não tem um processo para fortalecimento muscular? Sem uma academia. Para uma atividade profissional sem uma academia. Que exige tanto. Isso é cultura, né? Físico, é cultura. Isso é cultura. Cara, deitadozinho, barriga para baixo, fazer um Superman, você tá entendendo? Tem para fortalecer aqui, ó, aí do José, a paradazinha aqui, ó, entendeu? Você pegar um elásticozinho, amarra esse elásticozinho em algum canto para puxar e sustentar, para trabalhar a musculatura lateral. Até para algumas empresas aí que depois, trabalham com isso, tem umas videoaulas do José Góes. É verdade, olha. Aí depois olha você... o negócio aparecendo aí. Aparecendo. Depois você com a caneleirazinha, fazendo um trabalho de glúteo médio, sabe? Tem como fazer. Não tem como colocar uma academia. É uma bola. Umas 4 caneleiras, uma de 1 quilo, outra de 2, uma de 3, de 4, nem precisam de 5. E uma bola de pilates, um elásticozinho, acabou. E coloca isso como rotina. Antes de trabalhar, o que o cara faz antes de trabalhar lá? O que é? Toma café. Desce, toma café, faz Depois uma que ele toma reunião café. O cara chega para trabalhar. Geralmente Depois que toma café. Geralmente nós estimulamos, mas sem um método.
Tá, fazer um alongamento, fazer uma ativação individualmente. Quando eu digo ser um método, é porque no próprio treinamento, no próprio treinamento de acesso por corda e no treinamento que nós temos, que é GWO, existe um módulo chamado movimentação manual de carga. Nesse módulo movimentação manual de carga, nós mostramos para ele como ele pode fazer essa ativação em campo. Tá, e o músculo está preparado? Para ativação. O músculo está preparado? Então, nós só ensinamos alongamento e ativação. Então, é o que a gente está falando. Você está entendendo? Esquece o estimular. Galera, fica com raiva de mim não, tá? É para a saúde de vocês. É para não ter dor de coluna. Nem pode ficar com raiva de mim. Os empresários, nem os colaboradores. É para tudo ficar amigo. Você está entendendo? Então, esquece estimular. É obrigado. Faz parte da rotina de trabalho. Isso não existe. Isso não é cultural. Hoje não existe, mas é... Faz parte da rotina de trabalho. Como é que você vai pegar peso se você não tem músculo? Você entende? Sim, faz sentido. Como é que você vai pegar peso se você não tem essa musculatura? Aí você vai confiar no personal que ele faz. Você vai confiar que ele faz uma atividade física. Você vai... Não dá. São coisas específicas, Rômulo. O que nós percebemos é que alguns grandes players, inclusive, têm programas de academias, né? De Gympass e etc. Coisa que, para estimular o funcionário a justamente fazer atividade física, incentiva pagar uma academia, alguma coisa. Porém, nesses locais especificamente, não tem acesso a essa academia. Esses locais têm internet? Tem internet. Certo. Todo mundo tem celular? Tem celular. Os celulares são smartphone ou ainda da época do Motorola StarTAC? Então todo mundo tem nuvem. Todo mundo tem nuvem. Os videozinhos de 1 minuto. Título do vídeo: fortalecimento. Pô, tá. Vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3. Vamos começar assim. Vídeo de 1 minutinho. Pessoal, olha só, barriguinha para baixo, vamos botar a palma da mão aqui para baixo, vamos tirar a barriga e o tronco aqui do chão. Se conseguir, tirar a perna também, já está ativando toda a musculatura da coluna. Pessoal, agora vamos ficar de lado, vamos abrir aqui, vamos fortalecer glúteo médio. Você está entendendo? Sim. Onde é que isso está? Está no Drive. Drive compartilhado. Entendeu? Então, meia hora antes de começar a atividade, aqui vamos ativar tudo. Isso é igual café que o cara tem que tomar. É igual café. É a ativação do músculo dele. Eu acho que eu estou gerando problema para vocês, né? Agora tem que ativar. Vou ter que ativar o negócio. Na realidade, você está falando aí, eu estou pensando aqui como resolver. Eu já tinha tanta coisa para mandar a galera fazer e tal. Agora ainda vem esse maluco dizer que eu tenho que botar isso para fazer exercício. Não, isso é problema, não, isso é solução, porque assim, o absenteísmo por causa de problema de saúde é gravíssimo dentro de qualquer tipo de indústria. Na indústria eólica não é diferente. Quando eu gero uma musculatura robusta, eu diminuo impactos em relação à sua coluna, suas articulações e etc. Faz total sentido. Nós trabalhamos quase que 100% com o corpo. Os nossos serviços, eles são braçais. Pensou uma televisãozinha dessa, liga, conecta na internet. Galera, faz isso aqui, ó. Todo mundo olhando, ó. Isso aqui só faz no primeiro mês. Mas nem precisa tudo isso. No segundo mês já está todo mundo sabendo o que é para fazer. Nem precisa tudo isso. Por exemplo, a gente pode desenvolver aí, como a gente tem os treinamentos online, a gente pode desenvolver vídeos de orientação. Vídeos de ativação muscular, ou não sei qual o nome seria técnico, mas que o cara, de manhã, ele faz o vídeo e aí a gente tem aí a presença dele, como a gente tem na nossa plataforma. Verdade. E isso é algo simples de fazer. O cara não precisa de uma TV, ele pode fazer com o celular dele, põe o celular ali de pezinho ali, põe o celular deitado ali na mesa da sala, onde ele está hospedado, e ele faz isso antes de sair para trabalhar, ou a equipe faz quando chegar no parque, a gente vai se reunir para fazer um DDS, e no final do DDS, o diálogo de segurança, o cara faz um alongamento e ativação. Faz sentido. Eu acredito que é fácil ter. Porque a gente começa a pensar nas dificuldades. Não, o cara tem que ter uma clínica com não sei o quê, né? Com um pão de queijo. Uma mega estrutura. Não tem um pão de queijo? Não tem um pão de queijo para dar. Mas aí o cara sem o pão de queijo consegue. Consegue. Pode não ter força para fazer, né? Mas consegue. Muito bom mesmo.
Góis, já estamos aí com quanto tempo? Uma hora e pouco. Bom demais. Eu queria saber se você pode falar um pouco ou dar dica não, né? Dar uma orientação para as pessoas que estão nos assistindo de como não só simplesmente buscar o que gera dor, mas como ter um estilo de vida, você já falou em relação à atividade física, mas o que é que ela pode escolher como estilo de vida para que ela não chegue ao ponto de sentir dores, entendeu? Esse aí, né, é meu sonho lá na clínica. O nome da clínica se chama Instituto de Tratamento da Dor. O que eu queria ter lá na clínica? Era nenhum paciente com dor. Todos os pacientes sem dores, fazendo uma prevenção. Porque quando ele tem dor, ele vai se tratar, ele paga 3, 4 atendimentos por semana. Se ele vai só se prevenir, ele paga 1 por mês. Tá? Então, primeira situação, para você não ter dor, é você prevenir. Show? Show. Tá. Regra número 1. Vai lá no Google, tá? E coloca assim, ó. NR, N de navio, R de robô, R de Rômulo. De Rômulo. NR17, tá? A NR17 é a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e do Emprego, que fala sobre ergonomia. Perfeito. Tá certo? E de todas as profissões, tá? A NR17 escolheu uma para fazer um anexo, tá? Que é a profissão do telemarketing. Quem é o cara do telemarketing? Ele fez um anexo inteiro, tá? A galera do telemarketing é a galera que trabalha sentado na frente de um computador. Praticamente quase todas as profissões, a maioria fica tempo sentado, fica na frente do computador. E a NR17, ela parametriza tudo, tá? Como é que tem que ser a cadeira, como é que tem que ser o braço, como é que tem que ser o pé de mouse, como é que tem que ser o pé de teclado. Cara, fala até sobre a quantidade de caracteres que você tem que digitar por hora. Se você digita por hora mais de 8.000 caracteres, tá certo? Você está sujeito a uma DORT ou uma LE. Então a NR17, gente, ela fala sobre a ergonomia. Então com isso você vai ver como é que você pega peso, como é que você não pega. Muito bacana. Segunda situação, atividade física. Tá certo? Terceira situação, boa alimentação. E quarta situação, ser regrado em relação às coisas que você faz. Não vai subir e querer chegar primeiro do que o outro. Não vai querer correr para apertar primeiro o elevador. Trabalha o tempo que é para trabalhar e descansa, tá certo? Então isso aí, o Romulo Edgar, eu acho que são as coisas básicas. Durma de conchinha. Básicas, né? Rapaz, esse podcast hoje aqui, viu, cara? Vocês estão pegando no meu pé mesmo. Não, mas eu falei durma de conchinha, mas o sono, ele é importantíssimo nesse processo, né? Eu não sei se de conchinha você vai dormir. Você começa a dormir de conchinha, depois não sentir a conchinha, né? Mas no começo é bom. Tem que ser a noite toda. Rapaz, é assim, Bebel, a noite toda, Bebel, abraçado de conchinha. Defenda aí, viu, amor? Olha, rapaz, eu acho que é muita conversa. Vamos. Acho que tá igual a pinche, né? Cachorro que late muito. Barulho, quando vê, não morre. Corta isso aí, viu? corta não. Corta não, é isso que a galera gosta. Vocês estão pensando, olha só. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu fui professor, sou ainda, né? Eu sou professor há 24 anos, tá? Vocês pensam, cara, que o pessoal tá lá para aprender anatomia e fisioterapia, cara? Vocês pensam que é isso que conecta, cara? Isso conecta quando a gente fala essas coisas. Essa brincadeira, ele nunca mais esquece. Que conecta é a gente falar pro tenente coronel que ele tá igual o Pinte. Só pitbull aqui. Mas vamos lá, eu ia perguntar aqui, até perdi. Você tá se vingando, na verdade. Eu ia perguntar aqui o seguinte, às vezes a gente fala muito, né, da qualificação, a gente tem falado muito aqui, né, por você que quer entrar no mercado eólico, né, o que é importante, a gente fala de qualificação, a gente fala de alguns temas nessa área, mas aí vamos trazer para a tua área, então o cara que quer entrar,
na indústria eólica. Ele ouviu falar, a indústria está crescendo, nos últimos 5 anos crescemos 100%, nos próximos 5 anos vamos crescer mais 100%, é a previsão. Então, que preparação que esse cara pode ter para esse trabalho, né? Acho que vai Física. muito no que você falou, né? Da parte física, né? Não adianta o cara querer se cuidar só depois da dor, né? Mas qual tipo de cara você está falando? Você está falando do técnico? Você está vamos falar falando do do nível empresário? técnico operacional Você está administrativo, falando, acho você que tá tá. falando de quê? De qual tipo de acho que a gente de pode separar colaborador? um pouco essa parte do técnico de campo, né? E também de quem fica no escritório, o empresário, o analista. Olha, eu acho que isso é um time, tá? É um time, o cara faz parte de um time, né? Exato. Eu trabalho com futebol. Eu trabalho com futsal também, tá certo? O cara que cresce dentro do futebol, não obrigatoriamente ele é o melhor jogador. Tá certo? O cara que cresce dentro do futebol, claro que ele tem que fazer gol, tá certo? Mas ele tem que ser humilde. Ele tem que aprender a escutar a equipe técnica. Ele tem que aprender a escutar o técnico. Ele tem que aprender a escutar o preparador físico, o fisioterapeuta. Ele tem que ficar com a boquinha fechada para a imprensa, para não falar mais do que é para falar. Então, o cara desse para estar dentro do mercado, ele tem que entender que ele está dentro de um time. Então, primeira situação, ele tem que ter humildade para querer aprender. Falar menos e escutar mais. Se capacitar tecnicamente e investir. E por último, amigos, zelar pelo seu emprego. Tá certo? Quando eu comecei na fisioterapia, só tinha uma universidade aqui em Fortaleza, uma faculdade, que era a Unifor. Tá certo? Só tinha ela. Amigo, hoje tem 38. Hoje tem 38. Então, assim, eu tenho 21 anos de formado. Mas não é porque eu trabalho e tal, já rodei esse Brasil todo dando aula, não é porque a galera me conhece, tá certo? Que eu tenho que dormir. Eu tenho que continuar sendo humilde. Não é porque eu fui para Globo, Bem-Estar, televisão, não interessa, capa de jornal, não interessa. Não é porque eu estou no podcast, amigos eólicos. Não é por isso. Eu tenho que continuar sendo bem humildezinho, fazer meu trabalho direito, ficar sempre me capacitando, tá certo? Atualizando. Me capacitando, me atualizando, saber escutar e acompanhar o mercado, amigo. Acompanhar o mercado. Se o fisioterapeuta se formar hoje, se ele for bom de YouTube não, YouTube é outra situação, YouTube é para gerar autoridade, é conteúdo. Se ele for bom, tá, de Instagram, se ele tiver boas fotos, bons vídeos, e se ele entender de tráfego de internet, esse cara passa por cima de mim como trator. Então não é porque, eu tenho 44 anos, vou fazer 45, estou no mercado há 21 anos, você está entendendo? Que eu sou... Você está entendendo? Não tem uma palestra minha, não importa se é um congresso aqui regional ou se é um congresso internacional, não tem uma palestra minha que eu deixe ler meu currículo. Não deixe ler meu currículo. Dr. Góes é mestre nisso, está fazendo doutorado na Renorbio de biotecnologia, Dr. Góes é dono de estruturador, empresário, dono de creme anti-inflamatório. Não. Cara, quer saber meu currículo, tá certo? Vai lá na internet que tu acha. Eu sou José Góes, fisioterapeuta. Pronto. O tempo que iam ler meu currículo, eu dou o recado na palestra. Você está entendendo? Entendi. Então, assim... Mas tem colegas que quando vão falar em qualquer canto, cara, anuncia ali, 5 minutos falando o currículo do cara. Sabe? 5 minutos. Eu acho que não precisa uma situação dessa. A sua autoridade você vai construir com relacionamento. Tá certo? E um cara desse da eólica, ele tem que se relacionar. Ele tem que se relacionar com você, tem que se relacionar com você, tem que se relacionar com os colegas. Você está entendendo? Com isso aí, eu tenho certeza absoluta que ele tem vida eterna no emprego. Tem vida eterna. Eu vejo como um jogador de um time de futebol. Perfeito. Ele não precisa fazer o melhor gol. Agora ele tem que saber fazer as coisas. Eu estava com um jogador há pouco tempo, sabe? Isso é importante também, essa informação é importante. Eu estava com um jogador há pouco tempo, esse cara também jogava na Europa. E ele estava passando por uma situação que ele não estava fazendo muita coisa no time dele, sabe? E eu cheguei para esse meu amigo. Ele é atacante, não é centroavante. Você tem que lembrar da regra dos 25%. Essa regra eu nunca escutei ninguém falando, acho que foi eu que inventei. Você tem que se lembrar da regra dos 25%. Se você lembrar da regra dos 25%, vai dar certo tudo na tua vida como atacante. Claro, tem que ter o básico também, né? Que eu falei, ser humilde e tal. Quando você chega na frente do gol, você tem que chutar pro gol. Quando você chuta pro gol, você tem aqui 4 possibilidades.
Primeira delas, o goleiro defende. Segunda, chuta para fora. Terceira, pega em alguém, desvia e sai. E a quarta o que é? Fazer o gol. É gol. Quando você chuta, você tem 25% de chance de fazer gol. Você está entendendo? E o cara chega na cara do gol e não chuta. O cara, você vê que tá todo mundo ali e ele não chuta. O que é o chutar? Eu tenho certeza absoluta que tem colaboradores do time de vocês que tem uma ideia legal e não dão para vocês. Não chuta. fala. Não chutam. Porque tem medo de falar com você, tem medo de falar com você. Você tá entendendo? E aí não chuta, tem que chutar a bola. Chutar a bola, ou você diz, não dá, ou você explica, né? Ou então, rapaz, esse cara é diferente. Esse cara é diferente. E assim, tem outra situação também que eu acho muito importante. Ó, o segredo do sucesso do cara desse tá nessa mão aqui, ó. Primeira delas. É em qualquer profissão, tá, gente? Então, esquece eólica, é em qualquer profissão. Você tem que se lembrar disso aqui, ó. Esses 5 dedos aqui, ó. Esse dedo aqui é identidade. Você tem que ter identidade. Não adianta, há pouco tempo aqui, a gente estava conversando com o cara aqui do podcast, né, que organiza. Eles, doutor Góes, eu fiz fisioterapia até o 7º semestre, né? Os seus professores, os meus professores, você foi professor deles. E os caras, e por que tu desistiu? Eu desisti porque eu vi que eu queria fazer design, eu queria fazer isso aqui. É a identidade do cara. Esse cara não ia ganhar dinheiro com fisioterapia. A identidade dele era fazer isso. Olha como isso aqui tá bonito, gente. Cara, isso aqui tá tudo tão bonitinho, tá lindo. Você tá entendendo? Então você tem que ter identidade. Se você não tiver identidade, você não roda. Primeira coisa, você tem que ter rumo. Você tem que ter direção. Você quer dar direção. Se você não tem direção para onde você quer, qualquer lugar dá certo. Ah, o cara tá lá, não, eu quero entrar aqui, eu quero crescer nessa empresa. Você tá entendendo? Sim. Se ele não tem essa direção, ele não vai dar certo. Terceiro aqui, esse dedo aqui, ó. Esse dedo aqui, você tem que ter conexão. Esse dedo está no meio, está conectando com os outros. Se você não tem conexão, você não vai conseguir. Se você se dá mal com seu colega, se você se dá mal com seu chefe, se você se dá mal com seu subalterno, não dá certo. Esse daqui é o dedo da aliança, né? Inclusive estou sem a minha aqui porque não está mais entrando. Esse aqui é o dedo da aliança. Você tem que ter aliança com o que você faz. Não adianta você estar trabalhando na eólica e estar pensando em outra coisa, em outra empresa. Eu tive colaborador que estava lá na minha clínica, tá certo? E estava pensando em outro emprego. Eu tive cara que forçou a saída porque já tinha outro emprego. Esse cara passou um mês me entregando ruim as coisas que ele fazia. Você tem que ter aliança com o que você faz. Se não tem, cara, sai logo, tá certo? Esse aqui é o menor, tá? Mas talvez seja mais importante. Você tem que ter humildade. Se você não tem humildade para aprender, não é porque eu estou no doutorado da Renorbio, você está entendendo? Não é porque, cara, não é nada, eu sou igual o cara que acabou de se formar, eu tenho que aprender por ele. O meu filho, rapaz, eu desliguei agora um funcionário, sabe? Pensa no trabalho que eu estou tendo com o serviço geral. Um cara passou 12 anos comigo e eu estou há 1 ano e meio, já rodado 3, sabe? Aí a gente foi comer com meu filho tem 12 anos, só fazendo agora 12 anos, e no carro ele disse assim: papai, eu queria conversar com o senhor. Eu disse: diga, o senhor não acha que o senhor está demitindo muito rápido os funcionários, não? Eu disse: como é? Papai, eu só não acho que o senhor tinha que passar mais tempo com os funcionários, porque isso, além de ser um gasto muito grande, não gera um engajamento na empresa. Você acredita, cara? Só faltou ele começou a falar de turnover. Aí eu disse: meu filho, fale mais. Aí eu sentei com ele, mas eu dei tempo para aprender com ele. Ele me deu informações muito importantes, mas eu expliquei para ele um a um por que saíram. Cara, tem que ter humildade, tem que ter identidade, tem que ter direção, tem que ter conexão, tem que ter aliança que está fazendo, você tem que ter humildade. Se não tem, meu irmão, esse cara não é para estar na empresa de vocês. Muito bom. Tá. Muito bom. É isso, né? Muito bom. Tivemos aí uma aula aí com Não, nós. os 25% já gostei. Já esse 25%. Eu conheci a regra 80-20, mas a regra 25% do góis, fantástico, entendeu? Mas não é, se o cara não chutar, faz gol. Não, com certeza. Fantástico. Só acerta as estrelas quem mira na lua, né? Fantástico. Cara, ó, eu tenho um time agora, tá certo? São João do Jaguaribe. São João do Jaguaribe é o interior aqui do estado do Ceará, bem pequenininho. Montou uma equipe de futsal. Os caras acabaram de ser campeão Norte-Nordeste, foram campeão cearense agora. E eles trouxeram o Magnus para jogar a Copa do Brasil aqui. Pessoal, o Magnus é o time do Falcão, tá? É o time lá de Sorocaba, né?
O time tem 3 jogadores da seleção brasileira. 3 jogadores da seleção brasileira. Né? Só tem menino bom. E eles vieram jogar em São João de Jaguaribe, cara. Você acredita? Tem 2 meses essa história, por conta da semifinal do Campeonato Brasileiro, Campeonato Copa do Brasil. O time de São João de Jaguaribe, muito bom, tanto que foi campeão Norte-Nordeste e acabou de ser campeão cearense. Mas a gente está falando de São João de Jaguaribe jogando contra o Magnus, que é o atual melhor time do Brasil. Sabe? Eu fui assistir o jogo. A cidade, o município inteiro tem 5 mil habitantes. Dentro do ginásio tinha 3 mil. Foi a coisa mais impressionante que eu vi na minha vida. O time do São João teve a oportunidade de fazer 11 gols. 11 gols assim, 11 gols feitos, sabe? Eles foram 5 vezes, só 5. Fizeram 5 gols. Porque chutaram. Nós éramos para ter ganhado do Magnus. Porque o cara tá... Mas a maturidade dos 25%, você tá entendendo? E aí, parabenizar a galera de São João de Jaguaribe, parabéns, vocês estão fazendo trabalho perfeito, tá certo? Muito legal. E vocês estão transformando a cidade, tá? Estão transformando a cidade. Mas os caras foram 5 vezes. 5. Pode assistir DVD, pode assistir o YouTube. Ficou quanto o jogo? Cara, eu acho que foi 5-2. O jogo de vinda e o jogo de volta, eu acho que foi 7-1. Ou foi... Meu irmão, o melhor time do Brasil, 3 jogadores da seleção brasileira, é outra história. Ter chegado na semifinal de uma Copa do Brasil, meu amigo, ter trazido o time de Sorocaba do Falcão para jogar aqui e já ganhou. Tá certo? Muito bom, muito bom. É isso aí, acho que são lições que não apenas para a eólica, mas para a vida, né? Coisas que a gente leva aí para a vida. Eu queria, Edgar, só presentear o nosso amigo com um livro, Mente Segura, Vida Segura. Foi um livro que eu escrevi esse ano 2023. Espero que você faça uma boa leitura, tá? Essa caneca é sua, é um presente nosso para você. Obrigado. Tá bom? Esse livro ele também foi patrocinado pelo Grupo Stoss, ele teve um patrocínio do Grupo Stoss. E é um livro que vai trazer reflexões sobre qual é o seu maior patrimônio, que é que realmente você precisa cuidar. Coaduna com o seu propósito de vida, que é cuidar de vidas, né? Coaduna com isso. Então, nós te agradecemos, o Edgar vai fazer o encerramento. Queria agradecer mesmo inicialmente por você ter dado o sim em ter vindo para esse programa. Eu espero que as pessoas consigam receber as mensagens que você deixou. Espero que as pessoas consigam entender a importância de cuidar da sua própria vida. E também lhe busque lá no YouTube, né? Dr. Góes, né? José Góes. José Góes. Deixar o arroba dele aqui. Deixa o arroba dele aqui para as pessoas seguirem. Se você que também tem interesse em ser um patrocinador do nosso podcast, tem aí também o QR Code onde você pode ver os nossos planos. Siga, compartilhe e não deixe de acionar as notificações. Aí o encerramento é contigo. Quero te agradecer também por esse tempo, né? Por estar aqui conosco, né? A gente entende que nessa correria que a gente tem, né, que você tem, é difícil às vezes ceder e parar um pouco aqui. Às vezes a gente não consegue nem ter um tempo fixo, né? A gente passa às vezes no programa 1 hora, mas passa um pouco. Então, obrigado por estar aqui. Você quer deixar uma mensagem para mais alguém? Você quer finalizar de alguma maneira? Eu quero agradecer, tá? Mesmo eu já tendo 60 mil inscritos aí no YouTube, eu não tenho podcast, nunca participei de um podcast. Que coisa legal. Esse aqui foi o primeiro, tá certo? São as primícias. Exatamente. E dizer também que daqui a um mês estou lançando o meu podcast, tá certo? Que vai ser o Bate-Papo com o Zé Góes. Muito tá bom. Muito bom. E eu vou convidar vocês, foi Estaremos muito bacana, lá. obrigado. O que a gente pode esperar desse podcast que você vai gravar? O que a gente vai encontrar lá? Esse podcast ele vai ser ao vivo, tá certo? Então, aqui não tem corte, tá? Quando a gente for fazer, a gente quer realmente esse improviso aqui, essa parada aqui que a gente fez, tá? E vamos falar de saúde, vamos falar de propósito, vamos falar de caminhada, tá certo? Não vai ser um podcast só de saúde, vai ser um podcast que a gente vai falar de política, vamos falar de nutrição, vamos falar de fisioterapia, vamos falar de Deus, tá? E é isso aí. Muito bom, muito bom. Galera, quero te agradecer, você que nos acompanhou até aqui, já nos acompanhou até agora, então deixa o teu like aí, compartilha com alguém, se você achou esse conteúdo relevante, manda para alguém, põe no grupo da família, manda para alguém que você acha que vai receber e vai fazer bem para ele ouvir esse conteúdo aqui. Então, obrigado, fica com Deus aí. Valeu! Muito bom.